Olá, pessoal, muito boa noite. Adriana Silveira aqui, hoje com a Maria Carolina, mais uma vez, né, querida? Foi tão lindo o nosso último encontro que eu disse: não, ela não pode ficar fora desse último encontro, e ela fez um baita do esforço para estar aqui hoje, né? Que... E é isso, gente. Quando a gente tem uma missão na nossa alma, quando a gente tem uma missão de vida, a gente sabe o que a gente quer na vida, né? Tudo a gente contorna, né, Maria? Acho que a coisa mais linda, né, Carol, que a gente faz na vida é entender, né, que todos os desafios eles fazem parte da nossa caminhada, né? Tu teve vários desafios, já compartilhou com nós na outra live, né? Mas com certeza tem outras coisas muito legais para contar, né? Como administrar duas carreiras, como, né? Você se encontrou dentro da tua missão, né? Tu já passou um pouquinho para nós, né, na última live, mas vai ser muito legal a gente saber disso. Deu uma aula para nós linda na nossa no terapeuta pop. E hoje daqui, né? Com certeza vai dar uma outra aula para nós, mas dessa de vida agora, né, querida? Então, seja muito bem-vinda, né, pessoal? Curta, compartilhe. Com certeza tem alguém aí que está precisando escutar o que a Carol tem para dizer, né? E que a gente está aqui compartilhando com vocês, né? Porque sábado, esse horário, né, Carol? A gente podia estar fazendo qualquer outra coisa e a gente está aqui, né? É Está isso aí. aqui com uma motivação de mudar o mundo, né? Eu sempre digo, a minha missão, a minha vontade é mudar as coisas, né? Porque tanta dor que a gente percebe nas coisas, nas pessoas, nesse inconsciente coletivo. E a gente com certeza tem que gerar alguma coisa, né, Carol? Mas Com fica à certeza. vontade, compartilha aí esse conhecimento lindo que tu tens. Seja muito bem-vinda. Obrigada pelo convite novamente, Adriana. Estou muito feliz, estou muito honrada de estar aqui de novo, contando um pouquinho da minha história, da minha trajetória, né? E eu acho que não tem assunto mais importante do que missão de vida e propósito, né? E porque essa é o que a nossa alma, a nossa essência vibra, né? A gente vem com uma dentro da nossa essência a gente vem com uma missão, né? E eu acho Sim. que tem muitas pessoas que direcionam isso, né, para uma busca. Eu atendo muitas pessoas que me dizem isso, eu quero entender a minha missão de vida, eu quero buscar a minha missão de vida e fazem paralelamente outras coisas, né? Com as suas carreiras, com as suas escolhas que fizeram ao longo do tempo, né? E chega um momento que bate essa dúvida, né? Assim, ao longo da vida, será que eu estou no caminho certo? Será que o que eu fiz foi suficiente? Para onde eu me direciono agora? E isso é uma coisa que aparece recorrente tanto para as pessoas que me procuram para fazer uma sessão de registro akáshico, para fazer uma sessão de EMF ou para fazer uma terapia de campo, enfim, seja qual for a técnica ou a ferramenta que procuram, tem muito por trás dessa busca pessoal da Sim. sua missão de vida, né? Porque infelizmente hoje em dia existem muitas pessoas desconectadas, mas também existem muitas pessoas com dificuldade de conexão. Elas já estão despertas, mas elas não conseguem sustentar e não conseguem achar, né, um caminho dentro da espiritualidade ou enfim, seja qual for a missão de vida não necessariamente precisa ser espiritualidade, pode ser qualquer outra carreira que vibre dentro da gente, em essência, aquilo que a gente gostaria de fazer pro resto da vida, né? É bem aquilo, Com assim, se eu faço certeza. uma coisa que eu amo, eu não estou trabalhando, né? Porque eu estou muito feliz fazendo aquilo. Então, eu quando estou em atendimento, eu jamais me sinto trabalhando, né? Eu estou vivendo a minha missão de vida, eu estou vivendo o meu propósito, que é estar aqui auxiliando através das minhas ferramentas e do meu conhecimento, mostrando ângulos diferentes e para essas pessoas através das ferramentas que eu uso, né? Jamais dizendo que a pessoa teria que fazer ou que seria melhor para ela, né? Então, quando tu me convidou para essa jornada número 2, onde o assunto seria esse, eu acho que é impossível não estar aqui, seja no sábado, seja qualquer outro dia da semana para Querida. falar, porque eu acho que missão de vida
é o que a gente tem que, é o que nos alinha com a nossa divindade, né? Com Tanto, certeza. tanto seja profissional, seja qual for, né? Não importa qual é a missão de vida, importa que a gente esteja alinhada com ela. E isso faz com que a gente esteja alinhado com a nossa essência, com a nossa divindade, né? Mas Sim. assim, dentro da minha experiência, da minha trajetória, eu iniciei numa outra carreira, né? Então, assim, eu comecei como dentista, eu sou formada há 20 anos praticamente, né? Sempre exercia a odontologia, tirando aqueles períodos que eu já contei, assim, onde eu precisei cuidar um pouco do pai, um pouco da Sim. mãe, por uma questão, né, de doença. Mas eu te confesso que eu sempre gostei da especialidade que eu tinha escolhido, né? Que eu fiz periodontia, sou especialista em gengiva pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Sempre trabalhei com essa questão muito ampla da odontologia, porque a especialidade da periodontia ela não se resume aos dentes, né? Então, assim, os meus pacientes periodontais são pacientes diabéticos, são pacientes cardiopatas, são pacientes que fazem hemodiálise, são pacientes que têm o todo comprometido. E isso é uma visão global, é uma visão geral, né, da Sim. vida de um paciente e de como ele se comporta diante de obstáculos e de dificuldades pessoais, né? Então, assim, Sim. muitas vezes eu tenho que falar com um cardiologista para ter a liberação para o atendimento. Muitas vezes eu preciso Nossa. falar com um nefro para ver se o imunossupressor, que é aquela pessoa que recebeu um transplante, tá ok para que eu possa fazer um atendimento, né? Então, assim, existem. A gengiva ela é muito mais do que se imagina. As doenças periodontais elas são absurdamente agressivas e até de uma certa forma invasivas, porque o tipo de bactéria é altamente patogênico, então nós temos até históricos de partos prematuros a partir de doenças gengivais. Então, assim, eu sempre fui muito ligada com a história de vida das pessoas. Não foi por acaso que eu me meti numa parte da odontologia onde não era só a boca, é uma história, é uma vida que está Sim. sentada ali. Então, isso sempre foi muito desafiador e sempre me motivou muito, porque eu sempre me envolvo muito com essas histórias. E apesar de fazer esses tratamentos e sempre estar assim muito conectada é, com o paciente, com o tratamento, com as manutenções periodontais, enfim, com a evolução em si da doença e da saúde, né, da prevenção depois, sempre me faltava alguma parte. Parecia que não era suficiente tudo isso que eu estava fazendo. Eu não me sentia 100% realizada, apesar de estar conectada com o meu paciente, de estar conectada com a história dele, né? Então sempre me faltava, eu achava que eu podia fazer mais, que eu podia trabalhar de outra forma. E quando eu... A Adriana sumiu agora aqui. Não estou te vendo. Peraí que eu tô me organizando aqui. Quem começou a dar... Só um pouquinho. Tá, te Só um aguardo. pouquinho. Peraí. É que ele parou tudo para mim aqui, Maria. Só um pouquinho. Acho que agora Tá, deu. Tá ok. me vendo? Eu Tá te me vendo? escuto normalmente, mas ainda não te vejo. Só Deu. Voltamos aí. tudo certo? Podemos continuar? Uhum. Tá. Então, dentro dessa minha experiência na odontologia, eu tive a oportunidade de fazer, então, uma tese durante a especialização, que era uma abordagem psicológica sobre o comportamento humano.
Então, muitas vezes acontecia assim, de a gente perceber a dificuldade do engajamento para o tratamento. Então, tudo me levou. Perdi a Adriana de novo. A Adri sumiu. Tá, ela deu. É que eu tava dupla ali. Tava um clone de mim ali. Agora deu. Tudo certinho. Ah, agora entrou. Tá. Não, é que tava Então, duas assim, imagens, é que eu congelou e eu não queria te atrapalhar, então eu fui e entrei de novo para ficar direitinho, tá? Mas agora deu. Agora deu. sem problemas. Então, assim, dentro Oi, da minha ó, especialização, a Cintia entrou, a Karen, a Maria Lúcia, a Alessandra e as minhas alunas em peso aí, hein? Sejam bem-vindas, gente, gurias, calma, compartilha aí, curtam aí, mandem para as pessoas, vai ser muito legal. Ó, tava travando. A Rosali disse que estava num tratamento de gengiva com a doutora Rosiane em Caxias do Sul. Olha aí. Eu estava te escutando, querida, que você estava falando ah, sobre os tratamentos com gengiva, né? Diz que tu tem que estar pedindo muitas vezes autorização para outros médicos, né? Então, tu sempre isso. trabalha com uma equipe multidisciplinar, né? Tu sempre tem que estar no, né, trabalhando junto com outros especialistas para poder Sim. avançar no teu trabalho, né? O periodontista, ele trabalha em equipe, né? Porque às vezes um paciente que fez um transplante de rim, ele vai ter uma deficiência gengival, ele vai ter alguma alteração gengival. O paciente cardiopata também tem problema do coração, ele vai desenvolver alguma coisa gengival. Então, a periodontia, ela faz parte, então, dessas equipes, né? De olhar a saúde como... E ali, eu estava te dizendo onde eu voltei ao meu ponto fatídico, foi quando eu tive a oportunidade de fazer especialização em periodontia, eu tinha que fazer uma tese para encerrar a especialização, né? E fiz sobre psicologia no comportamento. Ah, que show! Então, muitas pessoas trabalharam com casos clínicos, pacientes HIV, pacientes imunossuprimidos, pacientes gestantes, muitas coisas. E eu fui trabalhar com a parte psicológica. Por quê? Porque para trabalhar uma doença periodontal, uma doença de gengiva, eu preciso alterar um comportamento da pessoa. Então eu comecei a estudar todos os casos de comportamento, estudei psicologia, uma parte, li muito a parte de Bandura, que é o condicionamento humano, então como é que aquele comportamento se instaura, qual a dificuldade de mudar um comportamento humano e de um engajamento da pessoa, de perceber que ela tem um hábito equivocado, então transformar. E isso começou a me fazer ter um olhar. Então, se eu posso aplicar isso na odontologia, eu posso aplicar isso, né, numa alteração de comportamento de várias formas. E aí eu comecei a perceber que eu queria mais, né, que eu queria trabalhar com isso para ajudar as pessoas a identificarem problemas. E nunca me vi psicóloga, na verdade, assim, nunca quis fazer psicologia. E foi passando o tempo e eu acabei encontrando, então, o EMF, que foi a minha primeira ferramenta, onde eu comecei a trabalhar eu mesma, né? E ali eu percebi o quanto essa ferramenta transformava a vida no dia a dia, no cotidiano, nas pequenas coisas, de eu conseguir escolher fazer diferente e sustentar diariamente aquela escolha de mudança, né? Então, para mim, fez todo sentido, porque era uma coisa que eu achava que havia, né? E caiu no meu colo essa ferramenta, onde eu vi transformações dentro da minha casa, no meu comportamento da minha família. Então, assim, não bastava só eu entender intelectualmente a mudança do comportamento, mas eu tinha também agora uma ferramenta extra, que era o meu campo. Eu trabalhava além da minha cabeça e além de saber todo o histórico de um comportamento humano, eu tinha a malha de calibração universal para sustentar aquela minha escolha de mudança. Porque às vezes a gente não consegue sustentar a nossa frequência sozinho. A gente quer, mas muitas vezes a gente quer e não consegue. Não tem forças para aquilo, ou não tem leveza, ou não tem persistência, ou não tem paciência para a transformação. Enfim, são muitos atributos que podem acontecer ao longo do caminho que faz com que a gente desista dessa mudança de comportamento, seja para o que for, né? Então, dentro dessa ferramenta, eu descobri, então, um grande poder de mudança.
né? E aí eu entrei em contato com isso e fiz então uma escolha de ter duas carreiras, né? Porque no início eu achava que eu precisava abdicar de uma para ter a outra, né? Então, eu vou fazer uma transição de carreira, né? E eu não fiz uma transição de carreira, eu permaneço periodontista, bem menos hoje, né? Atendo uma, duas vezes por semana, se tanto, como periodontista, e o resto do tempo eu atendo fazendo as ferramentas quânticas. Mas às vezes as pessoas têm a ilusão de que a gente precisa abandonar tudo que a gente construiu até agora para a partir de agora fazer um outro caminho. Às vezes isso é necessário. Às vezes faz parte do nosso processo evolutivo abandonar coisas, escolhas, né? Mas eu não precisei, assim, eu tive muitas dúvidas no início. Eu precisei muito de ajuda, pedir ajuda, né? Tanto dos mentores espirituais, mas também de pessoas que trabalhavam comigo, com quem eu me consultava, com quem eu estava trabalhando no fortalecimento da minha trajetória, né? Conselhos de mestres, eu vou dizer assim, mestres de experiência, né? Não de superioridade, vamos dizer assim, né? Que me disseram, olha, tu não precisa abandonar. Se tu não conseguir depois conciliar as duas coisas, vai acontecer naturalmente que uma delas vai se encerrar. Por que que tu precisa te desidentificar com essa pessoa que tu foi até agora? E aí eu percebi que eu estava fazendo um movimento inconsciente naquele momento de abandonar a Maria Carolina para construir uma outra. E isso às vezes é muito mais fácil do que olhar para a própria sombra, do que olhar para as nossas, né, e dizer assim, puxa, isso eu fiz errado, agora eu vou fazer diferente. Então, às vezes a mudança mais radical pode ser, no meu caso era uma mudança mais fácil, né, de dizer, puxa, eu fiz uma escolha errada, que não era errada, deu certo até agora, porque Não, seria errado. Né? Então, como a gente se exatamente. confunde ao longo do caminho, como a gente se perturba e como a gente acha que tem um modelo a ser seguido e cada história é uma história. Né? Então, não há necessidade. Então, quando eu consegui enxergar que eu não precisava abandonar as minhas antigas escolhas e abrir um espaço novo para essa Carolina que eu tinha me tornado, não, mas que eu sempre fui e que eu não sabia como exercer no dia a dia e agora eu entrei em contato com ela. Então, hoje, há 5 anos, eu me sinto 100% vivendo a minha missão de vida através dos meus atendimentos quânticos. E vou te dizer, tu sabe muito bem, tu atendes também, né, com a espiritualidade, que mudaram o perfil das pessoas que eu atendo na odontologia. São pessoas absurdamente que procuram a espiritualidade. Então, elas têm um atendimento odontológico é outra conversa, é outra visão, é outra sintonia, é outra conexão, muda o perfil, porque a gente vibra diferente, acaba atraindo diferente, né? Com certeza. E começa a ter uma. E aí tu acaba tendo cliente dos dois lados, né? Porque ele vai ser atendido por ti ali na coisa, e depois acaba querendo um atendimento terapêutico, né? Porque se identifica, né? Eu Claro, imagino, né? Eu tenho acontece. isso muito com os meus pacientes, né? Os meus clientes, eles são clientes, daqui a pouco eles viram alunos, né? Porque eles começam, não, mas eu preciso aprender isso aí, eu quero aprender isso aí que tu faz comigo, porque me faz tão bem, eu quero fazer com as outras pessoas também, e acaba voltando né? E te Multiplica, né? fazendo cursos, né? Eu tenho várias clientes minhas que acabaram fazendo algum curso, né? O dos arturianos porque ele é um curso que ele é para si, né? As pessoas geralmente fazem para si, mas, né, ele tem essa potência para nós colocarmos em tudo, né, Carol? Mas assim, ó, Exato. como é que foi para a tua família, né? Eu acho que é uma das curiosidades das pessoas também, né? Como que a família recebe, né? Nossa, até agora você é esposa de um médico, né? Você, o teu marido é médico. Como que ele recebeu isso? Para ele foi tranquilo ou ele meio que assim, o que é isso? Não, sabe que o meu marido, ele é muito conectado com a espiritualidade também, e ele Ah, sempre que achou que tinha legal. muito a ver com o meu trabalho, assim, com o que eu vivia, com o que eu queria fazer, e é um dos meus maiores incentivadores. Ah, que legal. E vibra assim comigo, e quando eu tenho curso para dar ou para fazer, fica com as meninas para mim, sabe? Então tem uma parceria que é lógico que
que tem que ser em família, porque é uma escolha pessoal, mas isso é uma escolha familiar, né? Também. Então, eu vou te dizer que a minha maior dificuldade em função de uma ideia que eu criei e que não era verdadeira, era de compartilhar isso com os meus pais, porque o meu pai foi Sim, dentista, né? Ele é vivo ainda, mas era muito difícil para mim chegar para ele e dizer, olha, eu estou interessado em outra coisa, porque ele foi um grande influenciador assim nas minhas escolhas, um influenciador positivo, né? Tinha ele como sim. modelo, eu trabalhei no consultório dele, ele também era periodontista de uma outra época, de uma outra geração. Então assim, tive uma oportunidade de trabalhar com meu pai, aprender, né? E chegar para ele e dizer assim, olha, não é mais a minha o meu carro-chefe não é mais a odontologia, eu vou. E isso foi de uma forma tão natural, porque eu era tão apaixonada por essa transição, por essas ferramentas. Eles demoraram um pouco para, não para aceitar, eles aceitaram imediatamente, mas eles demoraram para entender o que que era isso, né? Sim, para Que é compreender uma essa transição, né? e como é que funciona o EMF? Por que que eu me apaixonei tanto? O que que era? O que que isso tinha me conquistado tanto, sabe? E eu, depois Uhum. de um tempo, eu acredito que uns 3 anos depois, eu fui para Santa Catarina, onde eles moram, e eu sentei com eles e apresentei o que era a técnica. Olhem comigo, deixa eu mostrar para vocês. E eles quiseram fazer o MF. Então, assim, tu não imagina a honra que é para um filho tocar uma malha de uma mãe e de um pai. Eu É imagino, entrar em imagino. ressonância com a tua ancestralidade de uma forma direta olha, Sim. foi uma das coisas mais emocionantes que eu vivi assim. Meu pai e minha mãe fizeram até a fase 8. Então assim, eu cada Olha, vez que eu levava a placa de abril, levava o material, eles pediam, eles faziam. Então, assim, o que aconteceu de transformação porque um acendendo, a gente acende em família, né? A gente acende a nossa mônada, acende, sim, né, familiares diretos em função do DNA. Um processo evolutivo de uma pessoa, meu Deus, eleva um grupo. sim, é Mas foi uma verdade. experiência, assim, Adriana, de fazer isso no meu pai, de fazer isso na minha mãe, de fazer no meu marido, que já fez todas as fases, de fazer nas minhas filhas até a fase 4. É de uma emoção de tu compartilhar e sentir o toque, a energia, a emoção, né? Então, eu acho que como eu me identifiquei muito com essa técnica, como eu vibro muito essa técnica, eu consigo me conectar com as pessoas através dela e de outras ferramentas também, né? Mas eu tô falando dessa porque é que eu trabalho há mais tempo, então eu tenho uma Sim. experiência maior. Mais de 500 atendimentos eu já fiz, né, de MF, então Imagina. é bastante. A gente tem uma experiência com a malha, né? Então, Uhum. eu acho que Ah, isso o facilita pessoal o está perguntando entendimento. aí, Ana, Maria, o que que é o M, o que que é o MF aí? Tu pode resumir bem resumido aí, gente. Só E para essa, MF, essa é uma aluna minha, Karen, querida, trabalha, ela é enfermeira, ela trabalha na área da saúde. E com tá. certeza, Oi, né? Ela tá Karen. aí, tá, é uma buscadora, também tá fazendo os cursos, tá, né? Tá se buscando, se conhecendo aí, tá tendo uns processos lindos, né? E cada técnica ela vai, né, trazendo mais conhecimento, mais poder. Eu sempre digo, gente, conhecimento é poder, né? E mais um conhecimento que a gente pega aquele certificado e coloca na gaveta, ele não é nada. Por quê? Porque tu não usou o teu poder. Né? Quando a gente está ativando a nossa missão de vida e missão de alma, gente, você tem que pegar e olhar para esse poder. Qual é o poder que eu tenho, né? Que eu adquiri nessa caminhada, que nem você, quando não quis exercer, né? Te deixar de exercer a odontologia, né? Porque você não quis tirar o teu poder, porque é um poder, não é? Você é isso, você estudou isso, foi muito esforço para chegar até aí, não é verdade? Então, isso é muito Uma conquista. importante, né, gente? A gente não querer, né, esquecer, né, deixar para trás, apagar
né? Às vezes a pessoa tem duas. Eu tenho também alunas minhas que têm duas faculdades, e faculdades diferentes, sabe? Uma nutricionista e Uhum. advogada, né? E tá num Isso. conflito, porque precisa acha que precisa decidir algo e não precisa, gente. Você ganhou aquele certificado, você tirou a sua B, você, né, fez tudo o que precisava ser feito. E aquilo vai ser útil algum dia, né? Então precisa Uhum. entender isso, né? Eu acho que é o mais importante, né, Carol? Eu também acho. Eu acho que assim, ó, eu acho que as pessoas têm na cabeça imediatamente que precisa fazer uma transição de carreira. Eu acho que tem que se libertar dessa ideia inicial e tentar tentar conciliar que as coisas vão acabar acontecendo de uma forma natural. Se uma das carreiras se encerrou na tua história, ela vai se encerrar naturalmente. Né? Sim. Se acabou o dia que acabar o meu tempo de trabalhar com odontologia, ela vai se encerrar de uma forma natural, né? As coisas vão acontecer. Eu não preciso apressar nem abdicar de nada, né? Porque a primeira ideia que a gente tem de eu quero trabalhar isso, como eu já contei ali, me perguntaram ali o que é o EMF, né? O É. EMF é uma técnica de vibração da malha eletromagnética, né? EMF é uma sigla que significa Electromagnetic Field, é uma técnica americana que existe há mais de 30 anos, que foi canalizada pela Peg Phoenix Dubro, que é uma americana, que é viva, e que trabalha com anatomia e fisiologia do nosso campo eletromagnético. Então, a partir dessa técnica, a gente consegue manipular e calibrar o campo, sustentando uma frequência energética onde a gente consegue fazer coisas com um potencial muito maior, né? Então, quando eu entrei em contato com isso, eu decidi, né? Nossa, eu quero fazer isso o resto da minha vida. Eu disse para o meu professor, eu quero fazer isso o resto da minha vida. E o que eu faço com a odontologia? Daí ele olhou para mim, nada, continua com a odontologia e vai trabalhar com o MF. Eu disse, mas como? Mas por que tu precisa largar a tua história, a tua identificação de vida até agora? Estava nos teus planos, até tu conhecer o MF, tu ia largar a odontologia? Eu falei, não. Então por quê? Não era um planejamento que tu tinhas. Então por que se aparecer outra coisa tu precisa abandonar? Tu tá fazendo algum tipo de confusão que precisa. Para tudo, não vai fazer nada. Calma, né? Então eu acho que às vezes falta também um pouco ou de coragem da gente se identificar e dizer, porque até quando perguntam, né, o que tu faz? Eu sou dentista? Eu sou terapeuta quântica? Eu sou dentista, terapeuta quântica? Eu vou dizer um só? Eu me identifico com outro? Parece que eu tenho que ter isso pronto dentro de mim, né? E eu tenho que viver essa emoção. Eu tenho que, quando me fizerem essa pergunta, eu tenho que deixar fluir. Às vezes eu respondo que eu sou dentista, às vezes eu respondo que eu sou terapeuta quântica, às vezes eu respondo os dois. E tá tudo certo. E eu não preciso largar o resto, né? Nem me desidentificar com nada do que eu já fiz e que eu construí até agora. Missão de vida é uma coisa que bate na alma, que faz a gente acordar todos os dias motivada e aquela coisa assim, confia porque tu tens um papel, tem pessoas que vão atender outras pessoas e tu vai atender X. Essas pessoas estão no teu destino, essas pessoas estão no teu caminho, elas vão chegar, tu tem condições de atendê-las, de dar o teu melhor, porque isso foi acordado de alguma forma antes de vir, né? Eu posso ter combinado de, olha, eu vou ter essas ferramentas para te ajudar nesse momento, então eu estou cumprindo aquilo, né? Eu estou à disposição. A gente não pode esquecer que quem está vivendo a sua missão de alma está a serviço. Sim, isso é Nós verdade. estamos a serviço. Eu, Carolina, estou a serviço do mundo espiritual quando trabalho com ferramentas quânticas, mas eu estou a serviço da saúde do meu paciente e do bem-estar do meu paciente quando eu trabalho com odontologia. Eu Sim. permaneço em serviço, né? Então a questão da humildade, a questão da postura
profissional, do ouvir, do observar, do dar espaço para a pessoa ser quem é, acolher a pessoa, olhar nos olhos, né? Isso tudo fica natural quando a gente exerce a Sim. nossa missão de vida, nada é forçado, tudo flui, porque a gente está ali num processo tão grande de acolhimento, seja na odonto, né? Na hora que eu passo o meu paciente para ouvir a dor dele, física naquele momento, que ele tem uma dor odontológica, gengival, cardiopata, enfim, qual seja, né? Ou se eu estou atendendo uma ferramenta quântica, né? Eu estou a serviço independente da Sim. onde eu esteja servindo. E isso a gente tem que É estar em contato verdade. quando a gente exerce a missão. Com certeza. E, e hoje você está dando alguns cursos, quais os cursos que estão abertos aí para o pessoal, né? Porque a pessoa, de repente o pessoal se interessou aí pelos teus cursos, né? Uhum. Você também dá curso de registro acástico, começou muito antes de mim, né? Eu tô, acho que 4, 6 meses, eu acho. E tu já está aqui quanto tempo? 2 anos ou mais? Quanto tempo tu já está dando os Eu cursos? comecei em 2019, já tem 2 anos, que eu dou curso Sim, de porque, registros né, a cargo. esse de registro, inclusive, tu canalizou o teu curso, né, também, né, eu também, foi uma coisa, uma construção linda, assim, né, Mas eram e é muito, os que tinham que ser abordados, então eu trabalho não só o registro, né, mas eu trabalho também toda a parte quântica e de uhum, conceitos de quântica, eu trabalho também um pouco que me foi solicitado em canalização, eu trabalho o Kybalion, eu uhum, trabalho dentro do, né? Então, assim, eu trabalho com alguns assuntos específicos de matriz divina, do DNA, das 12 camadas do DNA do Cryon, estão dentro do meu curso. Eu trabalho então com Kybalion, eu tenho assuntos extras que são abordados ali, onde a gente faz uma compilação de várias coisas e principalmente o MF, porque a fase 2 do MF nós acessamos os registros acásticos das pessoas de forma inconsciente. Então também tem toda a questão linkada com o MF, né? Então é uma que abordagem legal, diferente. uhum, Eu já dei cursos aqui, já dei cursos em Santa Catarina também de registros acásticos em Criciúma, onde é minha cidade natal, e em Itajaí, também já fui ministrar. Vou agora de novo em Itajaí num curso em abril, fui convidada. Então, no mês de março, eu pretendo dar um curso de registro acástico novamente, online. E semana que vem eu vou dar o curso sobre a malha de calibração universal, que é a porta do MF, né? Um curso onde a gente aprende o que que é a malha, qual é a anatomia, fisiologia, para que que ela serve. Então, assim, esse é um curso que é pré-requisito para quem quer entender o que é o EMF. Então, depois tem os cursos, né, do EMF, fase 1 a uhum, 4, depois da 5 a 8, a gente vai fazendo os cursos em módulo. Mas para uhum, fazer os cursos é necessário fazer esse da malha, que é o introdutório. Então, eu vou dar semana que vem, dia 25 e 26 agora, na quinta e na sexta-feira pela manhã, das 8h30 às 11h30 da manhã, na quinta, e na sexta também, são 6 horas, 3 horas na quinta e 3 horas na sexta, para algumas pessoas que depois querem dar continuidade e fazer o curso do MF para autoconhecimento, para como conhecer a sua malha de calibração, que tipo de exercícios pode fazer, como entrar em contato, centramentos, meditações, conhecer a anatomia e fisiologia, como é que eu posso sustentar a minha frequência, não entrar na frequência dos outros, parar de usar a energia dos outros como combustível para o meu dia a dia. Às vezes eu preciso de mais energia, então eu pego do meu filho, eu pego do meu marido, eu pego, enfim, das pessoas que estão ao meu redor para eu conseguir sustentar. Não, eu posso muito bem me limpar dessas energias extras e entrar em contato comigo e fazer da minha o meu próprio combustível. Então isso a gente vai trabalhar bastante semana que vem. Então agora em fevereiro tem essa, e em março tem o curso de registro e eu pretendo também no final de março começar o curso do MF da fase 1 a 4, também online. que legal.
Não, com Vai estar tudo na certeza. minha E é isso, você está na missão, né? Tudo online, né? Tu está dando só online agora, né, Maria Colina, por enquanto, né? tudo online. Uhum, tudo online. Uhum. É, esse modelo online ele é maravilhoso, né? Porque a gente É, consegue transmitir o nosso conhecimento e abrange o mundo todo, né? A gente, tipo assim, todo mundo, qualquer é, aluno, né? Mesmo sendo fuso horário diferente, né? Eu tenho aluno em Portugal, Inglaterra, Austrália, uma, né, é. Irlanda, né, Nova York. Então, assim, são vários lugares aí que tem pessoas, mas por isso, porque Isso. o online dá essa possibilidade de fazer um curso pelo Zoom, te dá essa possibilidade de acessar, né, pessoas de energias diferentes de vários lugares, de várias culturas, né? E é isso, pessoal. Quando a gente está na nossa missão e está caminhando na nossa missão de vida e de alma, a gente começa a descobrir coisas, né? A gente começa a nos conectar com essências, com situações, que nem eu sempre digo para as pessoas. Se há uns 2 anos atrás alguém dissesse assim, ai, daqui a pouco tu vai começar a dar curso online pessoal para gente, ou atender pessoas né, de vários países, né? Eu ia dizer assim, minha filha, para com essas cachaças. Para com essa, para mim, para com essas, para de beber, porque, né, isso não vai acontecer, né? Na minha mente limitada, naquela, 2, 3 anos atrás, eu não via, não conseguia perceber essa oportunidade, essa possibilidade. Hoje se abriu de uma forma. E é isso que eu digo, gente, você que está andando aí na tua missão, né, é se abrir às infinitas possibilidades, né, Carol? É tipo assim, deixar o universo, o que mais? O que você deseja de mim? O que mais é possível, né? Se abrir para o novo, né? Assim, eu tenho as minhas alunas, elas têm me dado depoimentos lindos, assim, gente, tá acontecendo um negócio na minha vida que nunca eu imaginei que poderia acontecer. Não era uma possibilidade, mas por que não era uma possibilidade, gente? Porque ela não estava conectada com aquela realidade que poderia ser uma possibilidade, né? E é isso que quando a gente trabalha com várias técnicas, né, Carol, a gente acessa isso, a gente sabe, né? A gente está abrindo também agora um curso pelo WhatsApp, pessoal, fiquem atentos, né? Que é missão de vida, missão de alma, é um curso, né? Que ele é um preço bem acessível, que vai ser 21 dias, que eu e o Gideon, ele estava aqui na live, a gente vai estar falando 21 dias sobre missão de vida e missão de alma e dando técnicas para você se aproximar da sua missão, né? Tá caminhando, porque tem muita gente, Carol, tem muita gente que, né? E tu sabe disso, tu deve atender bastante gente também que não tá. Tipo assim, as pessoas estão perdidas dentro da sua existência, elas estão tristes, estão magoadas, estão, né, tão limitadas, não conseguem se movimentar, estão na energia da procrastinação. Então, é muito importante, gente, nós nos conectarmos com essa energia da prosperidade, né? Com certeza, tu trabalha com a malha ali, né? Isso eleva a vibração. Quando a gente está elevando a vibração, a gente começa a vibrar na alegria, no amor, né? E que são as frequências mais altas, e acaba, né, saindo da frequência da doença, né? Eu queria que Claro, tu explicasse um claro. pouquinho para o pessoal aí, né? Que eu acho que é muito legal e é muito importante as pessoas saberem, a questão da doença. A doença está ali abaixo dos 200 Hz, né? Você que trabalha com frequência, com vibração. E acima disso, gente, você não fica doente. Por quê? Porque a tua vibração, as doenças, elas estão em outro nível, né, Carol? Exatamente, as doenças. Na verdade, quando a gente tem uma doença no corpo físico, nós já tivemos essa doença em todos os outros corpos. Todos os outros corpos Sim, já estão, né, doentes, porque a doentes. última manifestação é a física, né, do corpo físico. Então, eu já dei uma vez uma palestra lá no Encontro Holístico, que eu falei muito sobre isso, sobre a diferença de Newton e Einstein. Então, assim, como é que a gente vai olhar por que que antigamente se usava uma medicina mais mecanicista, onde tudo era remédio, tudo era cirúrgico, tudo, né? Tem uma doença, vai lá, corta aquilo, fecha, e como se fosse só isso, como se o corpo da gente fosse só essa parte física, né? E aí vem Einstein
falando toda a teoria da relatividade, falando que nós somos energia, que nós somos campos energéticos, que precisa ser tratado além do corpo físico, todos os outros corpos e principalmente o nosso campo, porque nós somos feitos de energia, né? Então, a partir daí, existe uma medição que é feita de 0 a 1000, né, que é de Hertz, e ali dentro dessa medição a gente consegue ver emoções, né? Que é raiva, culpa, tristeza, vergonha. Então, assim, por exemplo, uma pessoa que tem vergonha de si mesma, que tem vergonha de falar em público, ou que tem vergonha, por exemplo, da sua aparência, que se encolhe, né? Ela vibra na vergonha. Então, daqui a pouco alguém olha para ela, ela desvia o olhar, ela baixa o olho, ela se comporta de uma forma diferente, porque ela vibra na vergonha. A vergonha é 20 Hz, né, Adriana? Então, assim, Sim, em muito uma escala baixo. de 0 a 1000, tu tá vibrando em 20. Então, se tu tá vibrando naquele número, com quem que tu vai te sintonizar? Com pessoas que Sim, vibram os mesmos 20, porque se eu tô vibrando 20, eu jamais vou alcançar a pessoa que vibra 500. sim. Impossível dentro As da pessoas não física. se veem, né? A pessoa não se veem, né? E é isso que tu Não, estava falando de energia, né? Da mudança elas dos são teus você, pacientes, né? né? Então, as pessoas que estão alegres, que estão... a alegria vibra em 400, 500. A iluminação vibra em 800, a gratidão mais ainda. Então, quando tu Sim, tá vibrando ali tristeza, raiva, a raiva nem não é tão ruim assim, porque na verdade a raiva, quando ela é bem colocada, ela serve como uma mola propulsora para ação, né? Então a sim, raiva, tu consegue olhar ela com uma lente um pouquinho mais ajustada, na verdade, ela serve para te movimentar, ela serve para te tirar do eixo no bom sentido, para que tu saia ou da passividade ou de uma coisa que tá te fazendo mal e tu age de uma forma diferente, né? Só não pode ser aquela sim. pessoa que vai implodir, né? Que não consegue extravasar essa raiva, carrega dentro de si e acaba tendo várias outras consequências a partir daí. Mas esse sentimento de raiva, de culpa, de vergonha, de tristeza, são sentimentos abaixo de 200 Hz, né? Então, Sim. acima de 200, tu começa a ter um pouco mais de flexibilidade. Então, assim, eu sempre brinco, né? Se eu tô ouvindo a antena 1, 89.1, que a pessoa que tá ouvindo a 96 não vai ver a mesma coisa que eu, a gente não vai se encontrar, a gente não vai falar sobre as músicas que a gente estava ouvindo, porque ela tá É ouvindo uma coisa, eu verdade. tô ouvindo outra. É exatamente isso que acontece com o campo, né? Então, as pessoas que dizem, eu tenho comportamentos repetitivos, eu não sei por que que eu faço isso porque eu vibro isso. E eu não sei por que eu atraio vários relacionamentos ruins. Sabe aquela pessoa que diz, eu tenho dedo podre? É Eu tenho dedo... verdade. Sim, eu tenho dedo podre porque tu vibra o dedo podre. Tu busca pessoas para te relacionar, tu constrói relações dessa forma, com pessoas Sim, que vibram isso. sim, Nesse momento eu preciso ajustar a lente e olhar para si. Então, por que que eu estou emitindo essa vibração? O que tem em mim que faz com que eu vibre dessa forma tão baixa e atraia essas pessoas que vibram exatamente o que eu estou vibrando? Porque eu não sou a pessoa mais azarada do mundo. Eu estou atraindo isso, eu estou trazendo essas sim. pessoas para perto de mim, estabelecendo relações. Então, existe, como Uhum. nós conversamos da outra vez, o exercício da gratidão, né? Quando a gente começa a ter um pouco mais de consciência sobre a gente mesmo, assim, quando a gente começa a ter um pouco mais de autoconhecimento, que a gente se percebe. Hoje eu não tô num dia legal, hoje o dia foi ruim, eu tô baixo astral, não tô uma boa companhia. O que que eu preciso fazer para sair dessa vibração? Porque o mais difícil não é sair da vibração. Primeiro é identificar que a gente não tá legal, porque a gente tá na Sim, normose, né? A gente tá acostumado a não tá legal. Então a gente é sim. levado automaticamente por um dia ruim e a gente apaga todas as coisas boas que aconteceram ao longo do dia, a gente só lembra das ruins. Então isso é péssimo, né? Então o Verdade. exercício eu tive um dia ruim. Tá, mas eu primeiro preciso sair dessa vibe, eu preciso entender que hoje teve coisas boas. Então praticar o exercício da gratidão. O que que de verdade me fez grato pelo dia de hoje?
né? No começo pode ser difícil, um exercício que a gente tem dificuldade de conexão, mas na verdade o mais importante é a gente tentar se conectar com alguma coisa que a gente é grato de verdade, para que o sentimento seja verdadeiro, seja que a gente consiga, eu encontrei alguém, ou eu falei com a minha mãe, ou eu tive uma notícia boa, ou que eu até tinha me esquecido, ou eu agradecer pelo alimento, ou pela minha casa, não sei, alguma coisa que faz sentido para ti, né, para te Sim. tirar naquele momento daquela vibração negativa e fazer com que tu mude a frequência, te elevando para a gratidão, porque a gratidão é o mais próximo de 1000 que tem. Então a gente Com faz um certeza. exercício, um treinamento diário para que a gente saia dessa vibe mais baixa, né? Então a questão da frequência é o que nós trabalhamos diretamente no EMF. Existem outras ferramentas que trabalham com frequência, existem milhões de ferramentas, né? Eu dou o exemplo dessa porque eu trabalho, então, enfim, se dá conta de que as nossas emoções é o que gerencia o nosso campo eletromagnético. Então, se a gente não tem consciência das nossas emoções e a gente não enxerga as nossas emoções boas e ruins, né? A nossa sombra, pô, se eu sou mais vingativo, se eu sou mais depressivo, enfim, todas as coisas que são mais que nos machucam, a gente tem que ter consciência que elas estão na gente e fazer então um movimento para mudar, né? Porque Com senão fica certeza, difícil. né? Fica muito difícil e muito desafiador, né? Com esse novo momento aqui, E né? às Porque vezes é agora. muito difícil fazer isso, né? Hã? Às Não vezes é muito escutei. difícil fazer isso sozinho. Exatamente, esse é o ponto, né, gente? É De pedir olhar para ajuda. si e dizer, cara, eu estou numa situação desafiadora e eu preciso mudar e eu Isso, preciso de ajuda. E é entender, isso. gente, que os terapeutas, as pessoas estão aí, né, nessa jornada para auxiliar a gente. Porque, né, sozinho, esses dias fui fazer uma divulgação num grupo, né, eu achei muito engraçado, a mulher disse assim, o meu marido se curou, Jesus curou ele, né? Eu digo que isso acontece sim quando a pessoa tem fé, mas e se a pessoa não consegue entender que ela está doente? Não é verdade? É isso. Quantas É isso. pessoas estão aí passando por, né? Gente, ansiedade é uma doença séria, né? Tipo assim, ela não está classificada como doença, mas ela é um mal tóxico para o É. teu corpo, O não é mal do verdade? século. É o mal do É século. o mal do Eu acho. século. Então, assim, ó, aí você tá ansioso lá, vou ter que. Ai, sabe? É muito complicado. Eu tenho algumas alunas minhas que são meio um pouco ansiosas, tá? Mas e aí? Né? E aí, vai passar um conteúdo, sabe? Aí, gente, tu tá andando e eu disse, calma, calma, né? Tem que entender isso aqui, tem que apreciar essa jornada aqui, né? E isso te leva, né? Porque às vezes as pessoas elas querem receber o conteúdo, né? Querem receber o conteúdo, mas aquilo é o conteúdo, na verdade. Então, vamos trazer isso para a vida, né? Você quer chegar lá no pódio, né? Mas tem que apreciar a jornada até o pódio, gente. E isso, né? Quando Exato. a gente está conectada com a nossa missão de vida, com a nossa missão de alma, a gente começa a olhar, né? Que eu acho que a gente conversou sobre o Soul, né? Que é aquele desenho da Disney. Gente, ele me conectou muito com essa verdade, né? De apreciar a jornada, né? O pódio é maravilhoso, a gente sabe que é estar num palco, né, Maria? É delicioso tu ser aplaudido, tem um monte de gente se assistindo. Eu lembro quando eu fazia as palestras, né, sobre as deusas, quando eu fiz palestra no mundo corporativo, já dei palestra para 1000 pessoas. Então, assim, ó, quando, né, de liderança, de vários temas, né? Na época dava sobre produtividade, sobre liderança, sobre, né, vários assuntos. E eu olhava assim, que as pessoas estavam aplaudindo, todas motivadas, aquilo abastece a nossa alma até certo ponto, né? Por quê? Porque chega um Exatamente. ponto que aquilo vira. Eu tenho uma vista para o Guaíba, eu amo aquela vista, eu olho para aquela vista. Só que assim, ó, eu estava me dando conta que aquela minha vista estava virando paisagem. E o que eu chamo de paisagem? Ela estava ali e eu não estava mais apreciando ela.
Então, gente, aí eu olhava assim, né? Aí esses dias os donos da sala que o coisa estavam, né, meio que, acho que a gente vai vender, não sei o quê. Aí eu, nossa, eu vou perder isso aqui. Aí eu comecei a olhar a vista mais. Olha como a gente é, gente. Olha como a gente é. Aquela vista para mim já estava virando paisagem, que é uma vista que eu amo, mas ficar sem, né? Então, o que na tua vida, né, você deixou virar paisagem, né? Às vezes até o próprio companheiro mesmo virou uma paisagem do teu lado ali, porque você não tem mais uma conexão, né? Então, gente, a caminhada nessa missão de vida, nessa missão de alma, ela tá muito ligada a isso, gente. A gente não deixar mais que as coisas sejam paisagens na nossa vida, né? A gente vive dentro daquele contexto e tá vivendo, né? Acorda, vai pro trabalho, volta, vai ver novela, vai pro churrasco, vai, volta e vive, e vive. Tudo automático. Gente, dá um chega, né, nesse automático, né, Carol? Isso é que a gente precisa entender, né? Minha querida, quais são as tuas considerações finais aí? Estamos a 10 minutos para finalizar. O que tu gostaria de deixar para o pessoal aí? Oi, Neuza, Karen também, um beijão, Valdemar. Deixa eu dar um beijo pro pessoal aqui, o Gideu entrou também. A Rosali, ela teve câncer, tratamento com Zoneta. Então, gente, sejam muito obrigado aí, né? E, por favor, Carol, qual é a consideração? O que você gostaria de deixar pessoal que vai assistir nós também, né? Porque esse canal, ele tem muita, né? Um pessoal bem grande. Hoje é sábado, a gente sabe que o sábado ele é desafiador para as pessoas, né? As pessoas querem, ainda mais sábado, pós-carnaval, né, amiga? O pessoal quer farra. E tá tudo certo, cada um na sua jornada, né? Exatamente, tudo no seu momento certo. Bom, Adriana, as minhas considerações finais, o que que eu diria para as pessoas que estão tentando buscar a missão de vida? Eu acho que o caminho é o autoconhecimento e coragem. Sim. Autoconhecimento sem o autoconhecimento a gente não vai conseguir acessar qual é o nosso propósito, qual é a nossa jornada que tem que ser trilhada, né? Se a gente não conseguir olhar para dentro de nós e com carinho, com acolhimento, e isso não é de uma hora para outra, né? Isso leva um tempo, né? Que a gente consiga fazer. Então, que as pessoas tenham coragem de fazer esse movimento, de olhar para si, porque é muito doloroso, né? A gente olhar para os nossos erros, olhar para as nossas sombras, olhar para todas as coisas que a gente fez de errado e que não dá mais para mudar, e aceitar e acolher, e ter coragem de mudar o que realmente dá para mudar, né? Então, as minhas considerações são autoconhecimento sempre, para tudo na vida, né? Porque eu acho que esse é o nosso combustível para continuar o processo evolutivo. E isso vai nos levar a uma jornada de essência. Isso vai nos levar realmente a viver a nossa missão de vida. Coragem para fazer toda essa transformação interna, né? E entrar em contato com quem a gente realmente é. E entender que o planeta mudou, né? Que a partir de agora vão começar, nós que já trabalhamos com o mundo espiritual, vamos ser cada vez exigidos, né? Mas também o planeta vai pedir mais trabalhadores, né? Então, que essa jornada seja leve, seja prazerosa, não só para quem for chamado para trabalhar para o mundo espiritual ou com o mundo espiritual, mas também para fazer a sua transição de carreira e viver a sua verdade, né, daquilo que porque nós não podemos mais viver num planeta onde a gente vive infeliz, né? Então a gente precisa buscar, seja qual for a nossa missão de vida, buscar através da nossa verdade, do autoconhecimento. E a gente só vai conseguir entender o que vibra de verdade no nosso coração quando a gente escutar o nosso coração. E para a gente escutar o nosso coração, a gente tem que estar olhando para a gente, né? A gente tem que estar em contato com alguma coisa divina, não importa o que cada um acredita, né?
mas tem que ter uma força maior e tem que ter vontade de olhar para dentro, né? sim, Então, fica a dica não só para quem quer trabalhar com o mundo espiritual, para quem recebeu esse chamado, mas para alguém que sente que falta alguma coisa na sua história, sim, na sua jornada, né? E não é bem o que tu falou, assim, o caminho se faz ao caminhar, né? Eu não o meu aprendizado com o EMF não foi quando chegou o meu diploma. Foram todas as pessoas que entraram na minha sala e me ensinaram alguma coisa, né? sim, Então, o atendimento e a experiência e o aprendizado evolutivo, especificamente da nossa história, é quando a gente põe em prática as coisas que a gente acredita e as coisas que a gente estudou e se preparou. Não é à toa que o EMF chama de mestres em prática as pessoas que conseguem botar, né, viver aquilo que acreditam, né? que legal. Então, que tenham coragem, que tenham coragem de pedir ajuda se precisa, né? De Sim, seja da forma que for, de uma ferramenta quântica, de um psicólogo, de um psiquiatra, de um amigo, de um pai, de uma mãe, qualquer pessoa, verbalizem essa necessidade de ajuda, sim, porque a gente não tem mais tempo para perder, né? A gente com precisa certeza. viver a nossa plenitude, a nossa essência, enquanto a gente está aqui encarnado, para deixar um legado cada vez mais evolutivo. Não só para os nossos descendentes diretos, mas para quem vem depois ajudar também a Verdade. elevar a frequência do planeta. E como é que o pessoal faz para te encontrar, Maria? Como é que eles fazem para te Então, encontrar? Pode passar teus vocês contatos aí, por favor. me Hum? book através do Consultoria Evolutiva, que é o nome da minha empresa. No Instagram é o meu nome, que é M Carolina Friedberg C. Otton. E eu tenho também um site que é consultoriaevolutiva.com.br. Ali tem todos os meus contatos, tem o Instagram, tem Facebook, tem telefone, tem e-mail, tem os cursos que eu dou, tem galeria de fotos para me conhecer um pouquinho, os cursos que eu dei, a minha formação. Ali tem bastante coisa, bastante assuntos. E estou à disposição para quem quiser conversar também, se consultar, saber Claro, sobre os cursos, eu tô aqui. disposição. Então tá, qualquer coisa, pessoal, né, se não conseguir encontrar a Maria, entra em contato comigo, que eu tenho o maior prazer em passar o contato da Maria, né? Eu não sei se eu posso disponibilizar o teu celular, tudo, né, Pode, pessoal, o que puder, né? Porque às vezes o sim, pessoal claro. quer falar direto, quer, né, quer marcar alguma Sim, coisa, então sim, a eu gente recebo sabe que muitos WhatsApp, assim, não me tudo é conhece, me vê WhatsApp, né? falar. Não adianta, né? Então é isso, né, pessoal? Então muita gratidão, né? A gente sabe que hoje é um sábado, sábado sempre é um dia complexo, né? Porque as pessoas, né? Eu mesma dei curso hoje o dia todo, né? Hoje foi a minha primeira turma de apometria holográfica multidimensional, né? Estou muito feliz, é um curso Parabéns. muito lindo, né? A Karen estava lá, né? Então, assim, teve tipo uma turma pequena até né, por essa questão, né, que a gente não está fazendo, mas tinha 8 pessoas, 9 pessoas. Então, tava muito lindo, muito animado, muito feliz. Mas a gente sabe, né? Foi. Tu como uma facilitadora sabe que a gente fica, né? Vai chegar, claro que Claro, a gente está feliz pela realização, mas dá energia, né? A Karen dizendo, curso é complexo. maravilhoso. E a energia, porque assim, a gente mexer com a apometria, né? Quem não conhece, realmente é É. um curso bastante complexo e transliterar esse conhecimento é muito desafiador, porque ele é muito complexo. Então foi um desafio muito lindo, mas assim, ver a transformação das pessoas depois no final do curso e ver o quanto elas estão felizes de receber aquele conhecimento não tem preço, né? A gente que trabalha com facilitação. Então, gente, né, eu agradeço, Carol. Eu sei que tu tem a tua família, teus filhos, marido, e tu tá aqui, né? Podia estar com eles, né? Mas tá aqui com a gente. Te Prazer, agradeço, prazer. né? Né? A gente está fazendo ali, compilando e passando para todos os grupos, né? Com certeza o pessoal vai assistir depois e vai ser muito legal.
Então, te agradeço de coração, querida, ter aceitado vir aqui comigo, né? Amanhã vai estar a Alessandra comigo, né, segundo o Gideon, uma jornada, né, de 8 dias aí, né? A gente tem que ter fôlego aí a semana toda, dar curso, tô dando curso todos os dias, então assim, é uma jornada, mas é uma escolha. Gente, é uma escolha. As pessoas às vezes perguntam, tu tá cansada? Eu canso, sou um ser humano, mas eu tô muito feliz, porque a realização, o movimento que isso traz, não tem preço, gente, não é verdade? Quando a gente, né, tá dentro de uma turma, né, Carol, dando aula, gente, é como se a gente estivesse assim, ó, perto do céu. Eu, para mim, assim, é como se eu estivesse perto do céu. É uma coisa assim, é muito lindo. E claro que, né, a gente tem que estudar muito, é desafiador, mas tá tudo certo, né? Quando a gente está na nossa caminhada e tá feliz, tá tudo certo. Então, pessoal, gratidão a todos, gratidão, Karen, aí, pelo depoimento, gratidão, Maria Lúcia, Neuza, Maria Lúcia é minha aluna também, do online, a minha queridona, Gideon, gratidão, Rosali, né, Sirlene, Alessandra, né, pessoal, Rosali, Cíntia, gratidão a todos aí, tá? Fica com Deus, querida, e estamos juntos, tá? Vamos aí, de repente, ver qual vai ser as próximas jornadas aí. Beijo, pessoal. Gratidão.